As crianças, no geral, elas não têm receio desse coleguinha diferente, mas os pais das crianças têm. As crianças, na verdade, elas ficam com aquela especulação. Vamos entender como ele é. Vamos brincar. Criança, com ele. Ele não gosta muito disso, ele gosta. Agora os pais ficam com o quê? Esse menino vai atrapalhar o desenvolvimento da escola. Filho, ou então, como o presidente disse, vai nivelar por baixo. E aí começa o discurso da exclusão novamente dele do ambiente escolar. Né, que a gente começa com essas pequenas violências, microviolências, e tudo isso está fundado na visão de capacitismo, na visão de que eles não conseguem, de que aquele lugar ali não é para eles. Por quê? Porque na nossa sociedade a gente está muito, muito ligado à nossa função social, ao nosso trabalho, ao que a gente vai produzir. E se você não produz, não gera riqueza como os demais, você não tem valor. O seu valor social é diminuído. A velha história. Se eu pergunto a tu, quem é você? E você responde, eu sou a Adélia. Sim, mas quem é você? Eu sou a Adélia. Quer dizer, o nome não serve de nada. Você dizer o que é que você faz para saber. Você se confunde com o que você o seu trabalho faz parte da sua identidade. Se alguém perguntar quem é você, você automaticamente vai primeiro se identificar com a sua função na sociedade. Exatamente. Agora, se alguém te perguntar qual é o teu nome, aí você fala o nome. Já pensou? Mas quem é você? Sim. Eu sou Valéria, psicóloga. Eu sou a Adélia, porque a gente se identifica exatamente pelo que a gente Então, é justamente aí, leituras sociológicas, justamente aí que encontra, o capacitismo bate aí, porque a gente não enxerga a capacidade deles de gerar riqueza. Então, eles não se sustentam nessa sociedade. Então, eles são um peso, a gente vai ter que pagar para eles estarem aqui, sabe? Eles vão receber benefício. Então, é tudo isso. Mas o que acontece muito é que a gente não quebra esse ciclo. Porque eles continuam sem ter as oportunidades de se desenvolver e continuam dependendo desses benefícios, desses auxílios, porque eles não encontram chances de se inserir no mercado de trabalho. É aquela história que eu estava conversando contigo ali do cheque especial, né? Porque eu disse a ela, o banco chega e diz, olha, eu vou lhe dar um cheque especial. Especial para quem? O banco, para mim não, né? Para tu se afundar todo. Então assim, as pessoas continuam olhando para os especiais como sendo algo ruim, mas o que eles têm de especial é algo bom, que a gente precisa aprender a utilizar isso de forma produtiva. Sim. Todo e qualquer autista tem alguma coisa nele que é muito melhor do que qualquer pessoa que não tem autismo. Só cabe a gente aprender a descobrir e controlar. Outro dia eu estava conversando com uma amiga que tem um filho que foi diagnosticado com TDAH. Eu disse a ela, olha, imagina um carro que tem um motor super potente, mas tem um motorista ruim. Ele vai servir para bater no primeiro poste. Mas o problema é o motor? Não, o motor é super potente. O problema é o controle. É o controle. Então, o autista ele tem algo que é super potente dentro dele, só que nem ele mesmo ainda sabe controlar. Se a gente começa a olhar para isso como um recurso a mais que ele tem, não como um defeito, porque se você não sabe controlar o carro que está o defeito no motor, lascou. Não, a gente tem que aprender a dirigir o carro eficientemente para aproveitar toda aquela força que aquele motor tem em excesso. Porque, por exemplo, uma Ferrari, né? Seu filho gosta muito de carro, né? Muito, adora. Pois é, uma Ferrari é um carro que tem um motor excessivamente grande para o tamanho do carro. Né? Se você não sabe controlar isso, vai só provocar acidente. O autista é do mesmo jeito. Ele é um ser humano que ele tem uma característica excessivamente grande para o tamanho dele e o controle dele. A gente tem que olhar para isso como um recurso e não como um defeito. Mas acho que a gente tem que pensar também que, dentro do espectro, algumas das pessoas vão conseguir habilidades sociais melhores e vão conseguir se inserir de uma maneira mais fácil na sociedade por causa das barreiras, né? Vão estar posicionadas em lugares melhores na sociedade. E alguns autistas com muitas dificuldades, né? Com uma demanda severa de ajuda, eles não vão conseguir. E eles não deixam de ser dignos por causa disso. Sim. A dignidade da pessoa, ela não está, né, no que ela pode produzir apenas. Né? Quando o seu filho nasce, ele é um ser humano e ele tem ali, todos os direitos dele devem estar resguardados. Acho que a gente tem que parar de pensar e ver as pessoas só enquanto função. Mas a nossa sociedade, ela alimenta essa individualidade,
né? Essa questão do capital humano, você que tem que aprender, você tem que fazer sozinho. Eu acho que essa questão do capacitismo também passa muito pela ignorância no sentido do não conhecer. Por isso que quanto mais informação a gente tiver, quanto mais a gente pesquisar, ou tiver pessoas como você que tem essa luta diária e que mostram para as pessoas, os pais, principalmente, né, de mostrar, de ensinar mesmo, eu acho que vai se diluindo um pouco isso e as pessoas vão começando a aprender a lidar. Porque eu acho que tem muito disso, às vezes. Você não sabe como lidar. Você não sabe como é que eu vou tratar aquela criança. Eu tenho medo de machucar, eu tenho medo de ser preconceituosa, às vezes você fica retraído. Ou ser muito dura. Ou muito dura. Então quanto mais você conhece, mais fácil você vai ter de lidar, você vai ver as nuances que tem aquela criança, aquele aspecto, tudo. Sim. E aí você consegue lidar melhor no dia a dia, né? Eu estou falando na visão de quem não tem uma pessoa na família. Fala perfeita. Inclusive, o tema, né, do dia 2 de abril desse ano foi o lugar do autista em todo lugar. Que é justamente o que você disse. Quanto mais a gente convive com essas pessoas, mais a gente aprende. Se elas estiverem nas praças, na igreja, na escola, no seu local de trabalho, as pessoas vão aprender a conviver. Exato. Né? Exatamente. Vão aprender. Agora, se a gente segrega elas para um lugar exclusivo, não, vocês só podem frequentar essa escola e depois vocês só podem ir para casa, da terapia para casa. Se elas não ocupam os espaços, se elas não vão para o cinema, não vão para o shopping, não vão às praias, as pessoas não aprendem, né? Não educam realmente o olhar. Para olhar assim, tá pulando ali, deve ter autismo, né? Tá pulando, tá balançando a mão. Mas ainda é muito forte a cultura do encarceramento, né? Então, se tem alguma deficiência, se tem autismo, não deveria estar ali, né? Às vezes os outros pais até condenam um pouco, porque é como a Adélia falou, acham que aquela criança diferente vai prejudicar o desenvolvimento, que aquela criança dita normal vai ter que se adaptar àquele diferente, vai ter que mudar o comportamento, vai se sentir talvez restrita a algumas coisas. E aí é aquela questão de sair da zona de conforto, né? A gente vive num certo egocentrismo que nos impede de se adaptar, nos impede de abrir mão do nosso conforto para acolher o diferente. E acho que o autismo, as demais deficiências, tem muito a nos ensinar sobre tolerância, sobre empatia, sobre flexibilidade, sobre se ajustar ao que é diferente da gente. A gente acaba sempre esbarrando no problema da padronização. Uhum. E é um problema que é tão sério que vai além de afetar as deficiências. Mas quantas pessoas de qualquer idade, muitas vezes, poda a sua autenticidade, a sua individualidade para se ajustar?